Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Na nossa segunda videoaula do especial de Natal de 2020, eu trouxe para vocês um projeto muito simples de fazer e que fica uma graça em qualquer decoração. Espero que vocês gostem e essa aulinha será uma aula em MDF. A primeira videoaula aqui do especial eu ensinei a customizar uma sacolinha de papel pardo. Se você ainda não conferiu essa aula, eu vou colocar o link aqui no card. E também, se você quiser acompanhar outros vídeos de Natal, que já está disponível aqui, é só acessar também a playlist que aparecerá aqui no card, porque este é o terceiro especial de Natal aqui do canal do Pan Atelier. Eu vou mostrar para vocês a peça que iremos transformar na videoaula de hoje. Eu espero que vocês gostem, deixem uma curtida, um comentário, compartilhem para ajudar no crescimento do canal. Vocês acreditam que um simples recorte redondo em MDF será transformado em uma peça para decoração de Natal? Se você quiser ver com seus próprios olhos esse processo de transformação, continue assistindo essa aula. Vou começar falando aqui sobre as medidas desse círculo aqui em MDF para vocês. Ó, vamos lá. Ele mede 7,5 por 7,5. Uma bolachinha de até 8 centímetros dá para fazer. O ginger vai ficar bem bonitinho. Ou se vocês quiserem bolachinhas maiores, o stencil que eu vou mostrar para vocês tem tamanhos diferentes, tá bom? O tamanho que eu vou utilizar é o tamanho médio. E eu já adiantei um pouco aqui o processo de pintura, pelo menos de fundo. Preparei aqui a minha bolachinha de MDF, utilizei um selador incolor, a goma laca. Se você ainda não sabe fazer essa etapa, o link vai aparecer aqui no card. E aí eu pintei os dois lados da bolachinha com a cor camurça queimado. Essa daqui é tinta acrílica da Acrylex, mas aí quem tiver tinta PVA nesse tom pode utilizar a tinta que for mais fácil e conveniente para vocês. 2 demãos já é o suficiente para cobrir. E aqui eu já coloquei num pedacinho de papelão para poder facilitar o trabalho de esponjado. Como essa peça aqui ela é uma peça pequena, se eu for trabalhar ela aqui no meu azulejo, ela vai ficar se movimentando. Então, para trabalhar com o esponjado, como o ginger, ele é um biscoitinho, um pãozinho de mel, ele é um pouquinho manchadinho, ele não tem essa pintura chapada aqui. E para fazer a técnica do marmorizado, é necessário trabalhar com esponja marinha e água. Eu já trouxe aqui um baldinho de água, esse daqui é um potinho que era de sorvete, e deixei a esponja hidratando. Para me auxiliar nesse processo aqui, ó, eu vou trabalhar com uma bandejinha e a cor que eu vou utilizar para poder fazer esse marmorizado é a cor âmbar. Eu vou colocar aqui um pouco dessa tinta na bandejinha, ó, aperto um pouco a esponja aqui na água, tiro o excesso, venho na tinta, dou batidinhas, trabalho aqui a tinta na bandejinha, seguro e venho dando batidinhas aqui na bolachinha. E aqui não tem o certo, o errado, cada bolachinha vai ficar de um jeito, porque não dá pra gente reproduzir da mesma forma aí o esponjado. Então, se você quiser a sua esponjinha com mais tinta, para que a sua peça fique mais manchadinha, tire um pouco mais de água e coloque mais tinta. Aqui eu vou colocar um pouco mais de tinta e tirar um pouco do excesso de água aqui da minha esponjinha, que eu quero deixar alguns pontos mais escuros. E aí eu sugiro que vocês façam 2, 3 pecinhas aí ao mesmo tempo, para que vocês também possam aproveitar melhor o tempo, porque esse processo aqui de esponjado, eu sugiro que você deixe secar naturalmente. Então, faça de um lado, espere secar e faça do outro. Eu vou secar aqui naturalmente, tá bem calor na minha cidade, e eu já volto pra gente fazer a parte do sombreado e depois estampar o rostinho.
Prontinho, marmorizado, ó, dos dois lados prontinho, feito. Ó, notem que nenhum lado ficou igual ao outro. Eu vou utilizar como a parte do rostinho, essa parte que ficou mais manchadinha. E essa daqui vai ficar como a parte de trás. A próxima etapa aqui, para poder dar um melhor acabamento, é fazer um sombreado ao redor desse recorte redondo. Quem quiser pode utilizar um pincel angular, mas aqui eu vou mostrar uma outra alternativa, porque eu sei que muita gente tem medo aí de fazer sombreado com pincel angular, ou enfim, não se sente muito seguro para trabalhar com esse tipo de pincel. Então, eu vou dar um efeito de sombreado, obviamente diferente, né? Porque o efeito do sombreado com pincel angular é uma sombra com água matizada com tinta, então aqui não vai dar o mesmo efeito, né? Não vai ser o mesmo sombreado, mas será um sombreado aí que vai fazer também o papel de transição de cores. Bom, vou voltar aqui com a minha bandejinha com a cor âmbar. Eu vou colocar um pouco aqui dessa tinta na bandejinha novamente. E para fazer esse processo, que vai ser uma sombra seca, eu vou utilizar essa esponjinha aqui, ó. Vocês podem utilizar aquela esponjinha também de cozinha, só cortar e utilizar aquele lado amarelo, o resultado também dá o mesmo. Antes que vocês me perguntem, essa esponjinha aqui eu comprei no site da Duna Atelier. Quando eu faço compra de materiais lá, eu gosto de comprar essa esponjinha, né, também. Então, eu faço, ó, uma bonequinha aqui, dou uma trabalhada, a esponja tá seca. Dou batidinhas, e aí eu venho no recorte, eu vou tirar aqui o papelão, ó. E vou dando batidinhas aqui nas laterais, vou virando aqui o recorte, porque aí eu vou tirando o excesso da tinta aqui nas bordas, pra depois fazer movimento circular, ó. Fiz todo o contorno aqui, volto, posiciono, e aí eu faço, ó, movimento circular, com a mão bem leve, pra dar uma queimadinha aqui nas laterais. Porque imaginem só, o ginger ele é um biscoitinho, então ele foi assado. Depois que ele foi assado, ele ficou com as bordinhas douradas, né? Eu volto aqui. E aí não tem problema se um lado ficar mais manchadinho do que o outro, tá bom? Agora eu vou dar uma secadinha. Ó, já dá uma diferença, né? E pra dar uma escurecidinha, eu vou trabalhar com a cor castanho, ó. Venho aqui também na bandejinha. Como o castanho ele é uma cor mais escura, eu vou tomar um pouco mais de cuidado aí, porque eu quero que o âmbar apareça. Então, eu vou, ó, bater também aqui nas laterais. Só vou bater mesmo nas laterais, para que fique uma transição de cores. E aí, se você quiser deixar mais escuro, mais clarinho, vai também de gosto. Você pode fazer umas bolachinhas um pouquinho mais clarinhas, um pouquinho mais queimadinhas, tá? Ó, aqui eu entrei um pouquinho mais, vou entrar um pouquinho mais aqui também. Com essa esponjinha, é somente isso, eu vou colocar de molho na água, que eu não vou mais precisar dela. Vou secar aqui e já vou mostrar pra vocês o stencil que eu vou utilizar, que também é da Duna Atelier. Vou mostrar aqui pra vocês, esse stencil aqui de caras e bocas é lá da Duna Atelier. Eles mandam desse jeitinho, eu vou mostrar aqui bem rapidinho pra vocês. Como eu mencionei, eu vou utilizar o de tamanho médio. Então, eles mandam essa parte aqui impressa para que vocês tenham uma noção de como é o stencil aplicado em uma bolachinha também, assim como eu vou fazer.
E aí vocês podem, né, seguir o que tá aqui, as cores, ou vocês podem mudar também as cores, ó. Aqui são todos os estilos, todos os modelinhos de carinhas que vocês vão conseguir aplicar. Eu escolhi este aqui por conta do narizinho, eu achei que os olhos vão ficar bem bonitinhos pro Ginger. E aí os stencils, eles vêm assim. Alguns eu já usei, eu vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Ele vem a parte do rostinho e a segunda lâmina que é dos olhos. E vem a letra A, B, C, D, E, para que vocês consigam combinar a segunda lâmina com a primeira. Aqui, eu só mostrei mesmo para vocês terem uma ideia como é legal trabalhar com esse stencil, como facilita a vida de vocês. Então, ele vem o tamanho pequeno, médio e grande. Aqui eu vou mostrar só o médio, que é o que eu vou utilizar nesse projeto. Ó, já peguei aqui. Então, tem a carinha aqui, vem até sobrancelha, boquinha, e a segunda lâmina aqui é a lâmina dos olhinhos. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com fita crepe e eu vou isolar essa sobrancelha, porque eu não vou fazer a sobrancelha do jeito que tá aqui. Eu vou trabalhar com uma cianinha para fazer o chantilly. Então, nesse meu projetinho aqui não vai ter espaço para colocar a sobrancelha. Nesse stencil, pessoal, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar os olhos e o nariz. A boquinha eu também vou riscar com o lápis, porque eu acho que dá um acabamento diferenciado. Se quem tiver dificuldade para poder fazer uma boquinha à mão livre, dá para estampar a boquinha aqui também, mas eu não vou querer. Agora aqui, eu vou dar uma acertadinha. Vou posicionar o stencil um pouco mais para baixo. Como eu falei, né, eu vou precisar colocar a cianinha ali. Então, eu vou aproveitar essa fita e já vou posicionar. Para começar aqui, eu deixar as partes secando naturalmente, eu vou começar estampando o narizinho. E o narizinho, eu vou utilizar a cor Orange, que é lá do Natelier também. Vou trabalhar com um papelãozinho mesmo, ó. Eu vou colocar um pouco dessa tinta aqui. Eu separei aqui 3 pincéis de pituá, mais velhinhos e um mais novinho para fazer essa estampagem. Eu vou começar com esse aqui, ó, de numeração 6 da Condor. Antes de qualquer coisa, hidrata o pincel na água, dá uma torcidinha, tira um pouco do excesso. Tenha sempre um paninho seco próximo para você também tirar o excesso da tinta. Venho aqui, ó, na cor Orange, trabalho, dou batidinhas, bato aqui no meu paninho seco para tirar o excesso. E venho dando batidinhas aqui na parte do stencil, porque eu quero preenchimento. Levanto para ver. O Orange, ele é um tom mais claro. Então, eu vou precisar aplicar de 2 a 3 demãos aqui para ele poder aparecer. Eu vou pegar mais um pedacinho de fita crepe, porque ali onde eu colei a sobrancelha é capaz de soltar aqui. Então, vamos lá. Ó. Enquanto ali vai secando, eu já venho com o outro pincel. Esse daqui é de número 4, também da Condor. Hidrato. Ó, torço bem. Né, tiro o excesso. Com a cor branca, eu vou pegar aqui da tampinha mesmo do meu potinho. Eu vou estampar aqui a parte do olho. Ó. Trabalho, bato, tiro o excesso para não manchar, para a tinta não vazar pelo molde. Com a mão leve, eu começo a dar batidinhas para eu sentir quanto tem de tinta aqui no meu pincel. E levanto. Como eu tô trabalhando com o soprador, eu vou levantar aqui para poder dar uma secada. Porque se eu secar aqui por cima da placa de acetato, ela pode estragar, né, superaquecer. Então, eu vou levantar, dar uma secadinha e vou dar mais uma demão.
Eu vou dar mais uma secada e aplicar mais uma demão no nariz, e com essa lâmina é somente isso que a gente vai trabalhar com tinta, tá bom? Com uma lapiseira, eu vou aproveitar esse desenho para poder fazer a minha boquinha. Então, eu vou passar um risco aqui, ó. Aqui, gente, vou dar uma dica para vocês. Se vocês ficarem até o final, eu vou mostrar uma outra bolachinha que eu também fiz, para que vocês vejam aí as opções que dá para fazer com o stencil. Essa boquinha aqui, ela é uma boquinha inteiriça, mas você pode fazer só uma meia boquinha, dos lados aí que você quiser. Aqui, ó, eu vou fazer essa boquinha para esse lado, ó. Eu risquei só para eu ter um norte, com a lâmina, né, de stencil aqui por cima. E depois eu vou a mão livre mesmo. Aqui, como eu só preciso desse norte, depois eu venho com a borracha para tirar um pouco do grafite. Então, eu vou fazer uma boquinha aí lateral. Pronto. Agora sim, já posso colocar esse stencil aqui depois de molho na água. E agora a gente vai fazer a parte dos olhinhos. Vocês vão ver que é bem simples. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, que aqui passou um pouquinho do branco. Vocês vão ver como é bem simples trabalhar com esse stencil, é bem gostoso também. Agora, na próxima lâmina, vocês têm a parte para fazer com outro tom e a parte para fazer em preto. Então, a em preto é menor. Eu vou posicionar aqui, ó, a parte maior, e aí eu tento encaixar lá no topo do olhinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá bom? Pra poder preencher aqui e não aparecer o branco lá na pontinha. Aí eu vou voltar com um pincel que eu estava utilizando a cor branca e o papelãozinho, e eu vou colocar um pouco de limão, que é um tom de verde. E vou fazer esse limão mais clarinho, ó. Que o pincel já tá com branco, eu vou pegar mais um tiquinho só de branco, ó, pra não ficar um olho muito verde escuro, tá? Bato pra tirar o excesso, seguro aqui o stencil e vou aplicando com batidinhas bem suaves. Aqui eu também vou secar e aplicar mais uma demão. Levanto pra ver, olha só, seco e aplico mais uma. Aqui eu tô usando verde, mas quem quiser pode utilizar azul, castanho, enfim, a cor que você quiser. Eu acho que o verde super combina aí com o ginger, fica bem bonitinho. E agora eu vou aplicar o preto. No preto, eu também encaixo bem certinho lá em cima, para não aparecer nem o verde lá na ponta e muito menos o branco. Então, aqui, gente, não é difícil. Esse stencil, ele super facilita a vida da gente, porque desenhar tudo isso aqui, pintar tudinho à mão, dá bastante trabalho. Então, a gente precisa utilizar essas ferramentas aí para nos ajudar nessas etapas. Posicione, eu venho com o mesmo pincel que eu tava trabalhando com o verde, eu venho no preto, não tem problema. Bato aqui pra tirar o excesso. Tirar essa sujeirinha aqui. O preto, geralmente, uma demão já dá. Ó, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essas fitas aqui. Eu vou esconder a parte de cima. E vou esconder aqui a parte de baixo, porque o meu pincel, ele é grande, ele pode passar aqui. Então, ó, só por precaução. E dou batidinhas. Olhem só. É isso. Deixa eu tirar aqui as fitas.
Já começa a ganhar uma vida aí, né? Vou virar pra vocês verem. Olhem só que gracinha. Aqui, ó, eu vou fazer o contorno dos olhinhos, então essa parte que ficou um pouquinho branca, ela vai sumir. Eu acho muito interessante a gente adiantar essas etapas com o stencil, mas é interessante dar um toque manual para que a peça ela não fique tanto com a aparência de stencil, tá bom? Agora aqui, com o pincel de pituá e os stencils eu já acabei, então coloco tudo de molho na água. E tá vendo? Eu separei mais um pincel e acabei nem usando, foram só 2 pincéis. Agora, para aproveitar que eu já tô aqui com a cor preta, eu vou pegar aqui meu potinho de água, que tá um pouquinho sujinho, né? Mas é só aqui as bordinhas. E vou fazer aqui a boquinha com a cor preta. Eu vou utilizar um pincel da Condor, número 00. Pode ser um pincel filete, um pincel liner. Hidrato ele. Agora eu vou tirar o ginger aqui do papelão, que eu vou precisar movimentá-lo. E vou fazer aqui a boquinha. Eu trabalho sempre com o pincel antes aqui, ó, girando ele, carregando. E se você tem medo de fazer sombreado com pincel angular, é porque você nunca precisou fazer detalhes com esse pincel. Eu acho muito mais difícil, porque eu tenho a mão pesada, então esse aqui pra mim ainda é um bicho-papão. Escrevam aí nos comentários se vocês têm mais medo do pincel filete ou liner ou do angular. Agora, o que eu vou fazer? Para dar uma vida para esse narizinho, eu vou fazer um sombreado, eu vou chanfrar. Tampar aqui o preto, depois eu vou usar ele novamente. Para sombrear, eu vou trabalhar com a cor cardinal e um pincel angular pequenininho. Eu vou trabalhar com esse daqui, que é da linha Unicórnio, mas vocês podem utilizar um pincel nacional aí de tamanho 10, 12, depende da marca. Eu vou deixar ele aqui hidratando em água. Eu vou voltar aqui com o meu papelãozinho. Vou utilizar ele como se fosse eu vou utilizá-lo como se ele fosse um godê. Coloco um pouco da tinta. Já deixo separado um cotonete úmido também, porque eu sei que esse processo ele acaba manchando a lateral do narizinho. Ó, hidrato o pincel, ponta do pincel eu venho na tinta, trabalho com movimentos de vai e vem, tiro o excesso da parte de trás, e aí eu vou sombrear o narizinho na lateral esquerda. Ó, venho mais aqui na água, repito o processo, tiro o excesso. Aí eu chanfro mais ou menos até metade do nariz. Venho com um pincel mop para dar uma mesclada aí. Com o cotonete úmido, eu faço a limpezinha nas laterais. Olhem só, agora já dá uma aparência aí de narizinho. Para eu não ficar toda hora usando o soprador, superaquecendo a minha peça, eu vou deixar esse sombreado aí secando. Depois eu vou aplicar mais uma demão com o cardinal e uma demão com o breu para escurecer. E aí, para que a aula também fique dinâmica e vocês consigam acompanhar as etapas de uma forma contínua, eu já vou fazer o contorno do olhinho. Eu vou voltar aqui com o preto. E para fazer o olho, eu vou voltar com o pincel da Condor e vou começar a contornar aqui com a cor preta. Então, eu sugiro também que você tenha aí um cotonete perto, que caso saia muito grosso, não dê muito certo, dá tempo de apagar e consertar. Então, vamos lá.
Olhem só, já dá um outro ar, né, para os olhinhos. E eu já vou aproveitar e fazer a sobrancelha, ó. Então, eu faço sobrancelha não, né, gente? Os cílios. Esse aqui eu não gostei, apago e faço de novo. Tá muito quente aqui hoje, gente. Tá secando aqui minha tinta tão rápido, nossa. Prontinho, ó. Deu tempo de secar ali o narizinho. Eu vou dar agora a segunda demão com a cor cardinal. Do sombreado, ó. Aí eu vou aproveitar que o narizinho tá secando e eu ainda não acabei. Eu já vou trabalhar com a maquiagem. Eu vou fazer o blush nas bochechinhas. Então, o blush vem aqui, ó, bem próximo ao olho. Com a cor branca aqui, ó. E um boleadorzinho nas bochechas. Deixa eu dar uma balançada aqui no meu potinho, pra tinta vir pra tampa. Limpo o boleador. E aí, eu vou fazer com outro boleador aqui. Meu boleador tá meio sujinho. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Capaz de eu sujar minha peça. Aí, com um boleador maior, eu vou fazer um poá grande aqui na parte inferior do olho. Troco de boleador. Faço um poá menor aqui em cima. Um poazinho na lateral, eu já vou mostrar aqui pra vocês. E um bem pequenininho aqui na frente. Poás maiores na parte inferior, na parte superior, mas o maiorzão é o de baixo, e dois menores na parte inferior. Aqui deu uma... não ficou do jeito que eu queria, vamos lá. Agora sim. Por que que eu trabalho aqui no azulejo, pessoal? Porque aí eu consigo tirar o excesso da tinta no boleador e faço poazinhos menores. E agora eu vou encerrar aqui a parte do sombreado do narizinho com a cor breu. Coloquei muito cardinal ali. Breu eu vou colocar um pouquinho menos. Assim já tá bom. Volto aqui com a água, com o mesmo pincel angular. Prontinho, sombreado é somente isso, né? Todo mundo sobreviveu aí ao sombreado. E pra dar mais uma graça aqui pra peça, eu vou fazer uma vírgula aqui no nariz, do lado onde tem a luz. Volto com o pincel que eu estava utilizando para fazer os olhinhos, né? A tinta branca. Trabalho aqui um pouquinho no azulejo. Faço a vírgula. Venho com o boleador. Faço duas bolinhas.
Prontinho, a nossa carinha de ginger está pronta. A próxima etapa aqui, antes de trabalharmos com a parte de decoração final, que é a parte da cianinha, eu preciso invernizar a peça. E para invernizar, eu vou utilizar esse verniz acrílico fosco, vou invernizar tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Mas, gente, agora olhando, eu esqueci mais um pequeno detalhe. Vou voltar aqui com a tinta preta, que é ao vivo e a cores. Tá faltando aqui uma parte do olhinho, ó. Seria a parte inferior aqui, ó. É uma meia lua que eu vou fazer. Prontinho, agora sim. Agora é a etapa de passar verniz. Eu não vou passar o verniz aqui, pessoal, porque eu preciso esperar esses poazinhos secarem. Então, utilizem o verniz da preferência de vocês. Eu, como mencionei, vou utilizar o verniz acrílico fosco para dar um acabamento fosco. E já volto pra gente fazer a parte da decoração final com a cianinha. Rostinho invernizado, né, bem acabadinho aqui na parte de trás. Agora eu vou fazer a parte da arte final, que é colar essa cianinha aqui. Aqui, pessoal, vai depender do tamanho da sua peça. Eu não medi aqui, eu cortei no olhômetro, tá? Porque eu vou fazer uma volta aqui nesse recorte. Então, cortem uma parte aí da cianinha que vocês consigam dobrar e fazer a colagem na parte de trás, tá bom? Aqui, eu vou dar uma sugestão pra vocês. Vocês podem colar reto, vocês podem colar um pouquinho na diagonal, tá bom? Aí vai de gosto. Como eu fiz a minha boquinha para este lado, o que eu vou fazer? Eu vou colar um pouquinho assim, ó, na diagonal. Eu não vou colar retinho. Então, eu vou dar uma torcidinha aqui na hora de colar. Para colar, eu vou utilizar a cola branca para artesanato. Deixa eu limpar aqui o biquinho. Aí eu vejo se tem algum ladinho que não ficou muito bem colado, levanto, passo um pouquinho mais de cola. Eu nunca testei outra cola com essa cianinha, então eu sei que essa daqui ela não mancha, mas de repente se você quiser usar cola de silicone, cola instantânea, eu sugiro que você faça um teste antes, tá bom? Porque pode ser que manche a cianinha, pode ser que estrague o seu projeto, então pega um pedacinho da cianinha e faça o teste. Então, olhem só que gracinha. E agora eu vou mostrar a outra bolachinha que eu fiz, ó. Nenhuma fica igual a outra, tá bom, pessoal? Aqui eu fiz a boquinha para um lado, na nossa aula eu fiz a boquinha virado para outro lado. Se você quiser, de repente, fazer mais uma bolachinha e fazer a boquinha com duas bochechinhas, fica maravilhoso. E aí, o que vocês podem fazer com essas bolachinhas? Vocês podem, de repente, aqui na parte de trás, colar uma alcinha com barbante, ou com barbante rami, barbante elefante, ou de fio encerado, para que a peça seja pendurada na árvore de Natal, por exemplo. Ou vocês podem decorar fazendo uma guirlanda. Eu já ensinei a fazer guirlanda aqui no canal, eu vou colocar o link no card. Vocês podem seguir aquela ideia de guirlanda com festão e colocar essas bolachinhas decorando a guirlanda também. Uma outra sugestão, vocês podem fazer um kit para cozinha, de repente colocar em porta-guardanapo, aqueles que são quadradinhos, ou porta-rolo de papel toalha, e colocar também as bolachinhas gingers. Usem e abusem da criatividade de vocês. Eu só quis mostrar aqui pra vocês uma sugestão. Eu sou apaixonada por esses bonequinhos aqui, adoro decorar minha casa com eles, então a parte de ensinar a carinha eu já fiz. Agora escreva nos comentários como que vocês utilizariam essas carinhas aí nas peças de Natal. Muito obrigada pela atenção de vocês.
Um grande beijo e até o próximo vídeo do especial de Natal do ano de 2020. Tchau!